Hey Brainstormer, Teacher Jo here, e vamos falar sobre errar hoje? É isso que a gente vai fazer hoje. E por que a gente vai falar sobre errar? Porque a gente tem um problemão com erro, né? Mas antes eu quero falar das pessoas que não estão errando, das pessoas que acertaram, que são essas pessoas lindas e maravilhosas que estão com o nominho aparecendo aqui. Por quê? Porque todas elas fazem parte do Brainstorm Club. Brainstorm Club é o clube de inglês mais legal da internet, onde você aprende inglês por 10 conto no mês. E no fim do vídeo eu vou falar mais dele, porque eu quero falar primeiro pra você de errar. E por que eu quero falar de errar com você? Porque, cara, todo mundo tem medo de errar, né? Você já reparou? É o que faz muita gente travar no inglês. É o medo de errar. Porque aí a gente chega aquele medo de não só o errar, chega aquele medo de não ser bom o suficiente, e de ser julgado, e de não conseguir as coisas que a gente quer, e etc, etc, etc. E de onde que vem esse medo? Esse medo vem lá da época da escola ainda, né? Porque na escola a gente pelo menos na minha escola, né? Não sei como foi a sua necessariamente, mas na minha escola era bem chato esse negócio de errar, porque, cara, zoava toda a nota, né? E tal. Só que a gente esquece o quão importante é errar pra gente aprender. E por que eu tô falando isso? Vou falar uma história que aconteceu comigo. Então, o que aconteceu? Eu tava na escola, na 7ª série, tinha uma professora de inglês lá. Inclusive, acho que eu já falei dela em algum vídeo aqui, mas enfim, X. E ela passou uma chamada oral de verbos irregulares, sabe? De passado de verbo irregular. Eu só lembro de uma situação. Não lembro nem comigo, porque eu acertei os verbos, porque eu não sei, acho que eu já sabia eles. Alguma coisa assim, X, sabe? Mas tinha um menino... eu nem lembro o nome dele, mas eu lembro da situação que aconteceu. Foi muito engraçado, porque o menino virou e ele tava lá fazendo a chamada oral. Daí a professora virou e falou, forget, que escreve assim. E o passado de forget é forgot ou forgotten, que tá aparecendo tudo aqui do lado. Mas qual que é o rolê? Ele tinha esquecido. E adivinha o que forget quer dizer? Só ia esquecer. E aí o moleque tava lá. E aí ele... Porque essa chamada oral era, tipo, na frente da sala, sabe? Você ia lá na frente, a professora fazia o negócio. Mó louco, mó situação horrível. Mas, enfim, aí o moleque tava lá, ele tava mó nervosão, porque ele tava na frente da sala e tal. E aí a professora virou e falou, e o que é forget? Aí o menino... esqueci. Aí ele falou, esqueci. Aí eu comecei a dar risada, porque eu sabia que forget significa esquecer. E, não, mentira, ela falou o que é forgot, não o que é forget. Ela falou o que é forgot, e o menino falou, esqueci. E aí, cara, o que aconteceu? Eu comecei a dar risada, as pessoas que sabiam o que o verbo queria dizer começaram a dar risada também. E aí a professora só virou e falou, tá certo. E o moleque ficou com uma cara de, como assim tá certo? Então, tipo, o que acontece? Eu só lembro disso porque saiu do padrão. E qual que é o sair do padrão pra gente? Sair do padrão pra gente é errar. Porque a gente tá muito acostumado a acertar. Porque pensa, por que é mais fácil pra criança aprender coisa? Porque a criança não tem o padrão ainda do certo, então ela vai testando as coisas até funcionar. E aí, conforme a gente vai ficando mais velho, o que acontece? Esse padrão, ele começa a vir. E aí, mano, a gente começa a ficar com medo de errar. Porque quando a gente erra, a gente tem represália. E se a gente erra no trabalho, a gente leva uma carcada do chefe. E se a gente erra na escola, tiram nota. E se... E aí, vai juntando esse monte de coisa. E aí, o que acontece? Você fica travado. Você não consegue mais fazer nada. Porque o medo de errar é muito maior do que todo o resto. O medo de errar é importante? É. Juro pra você, o medo de errar é importante. É importante por várias razões, porque ele ajuda a gente a evitar situações horríveis, ele ajuda a gente a evitar vergonha, ele ajuda a gente em todas essas coisas. Só que, pra língua, o medo de errar não funciona tão bem. Por quê? Porque pra língua, o esquema é a prática. Porque assim, ó, eu tenho 32 anos hoje. Eita, eu falei que não ia mais falar a minha idade, que ia ser tipo a Glória Maria. Já foi. Eu tenho 32 anos hoje. Eu estudei português por muito tempo. Toda a minha vida na escola, mas fora da escola e tudo mais, e lá. E li muitos livros e lá. Me comunico em português e blá. Cara, meu português
desculpa a palavra, uma merda. Meu português é horrível. Meu português é tipo, nossa senhora, o menino não serve pra quase nada. E eu tô aqui falando com você e eu aposto que eu já errei português pra cacete aqui. E aí você pensa que se a gente tem esse tipo de problema com o português, que é a nossa língua, que é a língua que a gente mais usa, que é a língua que a gente mais fala, que é a língua que a gente mais tudo, meu, o que a gente vai fazer com uma língua que a gente tá aprendendo? Porque a gente precisa praticar a língua, certo? A gente precisa realmente praticar o rolê. E o que a gente faz? A gente trava. E é por isso que as pessoas não conseguem sair da trava. E então, o que a gente tem que fazer pra perder esse medo? Aceitar que a gente vai errar. Porque você vai errar, véi. Você vai errar. Você vai errar. Vai. Não importa o que você faça, você vai errar. Nossa, Jô, sério? Sério, não importa quanto você estude, você vai errar. Só pensar no português. Há quanto tempo você fala português e há quanto tempo você erra português? Por exemplo, esse A de há quanto tempo? É A com crase, A com acento ou A com H, A. Um monte de gente não sabe. E tá tudo bem. Não tem problema, porque o que importa numa língua? Que a comunicação exista. Se a comunicação existiu, qual o problema de estar errado? Tem problema? Tá errado? Tem? Não sei se tem. Eu acho que não tem. Na minha opinião, não tem. Então, esse vídeo é mais uma coisa pra, cara, virar pra você e falar, véi, é o seguinte, você vai errar. Já espera que você vai errar, porque você vai errar mesmo. E já que você vai errar mesmo, erra, pratica, pega do erro a coisa que você precisa aprender. Porque como que a gente aprende? A gente aprende errando. A gente não aprende só de, vou praticar. Não, a gente aprende porque a gente errou. A gente não lembra das coisas que a gente acerta, a gente só lembra das desgraças da vida. Né? Por quê? Porque a nossa cabeça, ela é moldada pra isso, porque é importante pra gente ter esse tipo de conhecimento pra gente evitar essas coisas no futuro. É sobrevivência esse rolê. Então, se a gente consegue pensar sobre isso, a gente consegue fazer esse negócio funcionar. E aí, se a gente consegue fazer esse negócio funcionar, a gente consegue usar o erro em nosso favor. E é assim que eu tô aprendendo francês. Por exemplo, sempre que eu posso, que eu tenho uma interação com a minha professora de francês, eu tento falar em francês. Demora a vida pra eu conseguir formar a frase, demora a vida pra eu conseguir achar as palavras certas, pra descobrir a conjugação do verbo mano. Conjugação verbal é a coisa mais estúpida do mundo, na minha opinião. Mas enfim, demora a vida pra todas essas coisas. E eu mando a mensagem, porque a gente fala normalmente por texto. Eu mando a mensagem, e aí eu viro e falo, mano, eu tenho certeza que vai estar tudo errado. E aí volta aquele monte de correção. E é normal. Porque o que acontece? Quando a gente erra, a gente presta atenção. Se a gente presta atenção, a chance de a gente errar é menor, e menor, e menor. Então, vira amigo do erro. Principalmente com relação à língua. Vira brother, vira e fala, mano, é nóis. Porque, cara, é assim que a gente aprende, a gente não aprende de nenhum outro jeito. E te falar de um jeito que você consegue aprender errando também é no Brainstorm Club. Por quê? Porque Brainstorm Club é o lugar mais legal da internet inteira e ele te ensina inglês. E não só te ensina inglês, você tem as aulas mó legais, que são tipo comigo, que são mó legal, eu acho. Minha gata me acha legal. E... ups... E a ideia do Brainstorm Club é deixar o acesso de inglês disponível para as pessoas. Porque, assim, eu não quero enriquecer as suas custas. O Brainstorm Club, ele custa R$10 no mês. Tem valores mais altos, mas é 10 conto no mês. Quem tem 10 conto no mês consegue fazer inglês. E se você não tem 10 conto no mês, você pode me mandar e-mail nesse e-mail aqui, me contando a sua história e falando, Jô, preciso aprender inglês. E aí eu vou virar pra você e falar, demorou, é nóis, e eu vou te dar o acesso pro clube. Porque não é a grana, não é dinheiro, eu não quero dinheiro, eu quero te ensinar inglês, eu quero melhorar a sua vida, eu quero fazer com que as coisas funcionem. Então, dá uma liga lá no Brainstorm Club, ele é mó da hora, ele é divertido e eu gosto dele.
Tudo bem, né, que sou eu que faço ele. Mas enfim, pra quem chegou até o fim no vídeo, vamos falar o quê? Vamos falar o quê? Vamos falar o quê? Meu Deus, vamos falar que tem um salt package aqui no rolê. E ele não vai estar focando porque tá focando na minha cara. Então, é isso que nós temos para esta aula. Erra muito, erra tudo que você puder errar. Tá tudo bem errar. Sério. Tá bom? Então a gente se vê amanhã, você se cuida. Um beijo, até amanhã. Ah, não, antes de eu falar um beijo, até amanhã. Se você clicar aqui em cima, você se inscreve no canal. Se você clicar aqui embaixo, você vê o vídeo, que é o algoritmo do YouTube acha que você vai gostar. Então, beijo, até amanhã.